Paz Senhor a todos os meus irmãos, amigos, líderes. De antemão já quero aqui desejar uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente segunda-feira, e que nessa semana o Espírito Santo de Deus possa nos conceder sua paz, sua bênção e nos guiar de acordo com a sua vontade. Eu louvo a Deus por poder compartilhar algo da parte de Deus com todos nós. E eu quero deixar para a nossa meditação um texto, o versículo do capítulo de número 30, versículos número 6, tão somente, do livro de 1 Samuel. 1 Samuel 30, verso 6, que diz assim, a palavra de Deus: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Um texto em que vai se passar quando os amalequitas eles saqueiam a Ziclague, queimam a Ziclague e levam as mulheres e os filhos de Davi e todos os seus homens, após terem sido dispensados. O contexto vai nos dizer isso no capítulo 29 da sua aliança com os filisteus. E quando eles voltam, chegam ali a Ziclague, onde estavam habitando, onde estavam acampados, onde Ziclague ali é conhecido para nós como um lugar de refúgio para Davi e seus homens. E quando chegam naquilo que seria o seu lugar de refúgio, encontrando com sua família, encontrando com seus filhos, talvez um local para repouso, eles se deparam com uma Ziclague diferente de quando saíram. Deixaram Ziclague bem, deixaram seus familiares bem, e quando chegam, vem um cenário de caos. Vai dizer o texto que Davi ele vai chorar, os homens vão chorar, e Davi chorou tanto que vai lhe faltar força. Versículo de número 4 diz que até que neles não houve mais forças para chorar. O lamento foi grande, a dor era enorme. Mas o cenário ele vai mudar um pouco, e é dentro disso que eu quero trazer aqui uma rápida meditação para nós líderes, que é quando Davi ele vai se angustiar. Por que ele se angustia? Versículo 6 nós lemos: E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. É muito comum, irmãos, quando nós nos deparamos num período de crise, e as pessoas elas não procuram solução, elas procuram achar um culpado, crucificar alguém e apontar alguém como errado, a pagar o preço por aquilo que estava acontecendo. E como líder, Davi, ele vai nos dar uma valiosa lição dentro desse texto, porque ele se angustia. Primeiro Davi chora, e isso nos faz entender que podemos sim chorar. Temos o direito sim de chorar em meio à crise, em meio à perda, porque estamos sujeitos a isso. E depois Davi vai se angustiar, porque todos aqueles que estavam ao seu lado agora falam de apedrejá-lo. Mas o que me chama a atenção é o final do versículo de número 6, quando diz: Todavia, Davi se fortaleceu. Algumas traduções dizem se reanimou no Senhor seu Deus. Davi ele procura, quando lhe falta forças, irmãos, ele procura obter essas forças de Deus, no Senhor, seu Deus. Muitas das vezes nós, líderes, enfrentaremos períodos de caos, de crise. A nossa Ziclague vai ser saqueada enquanto estivermos ocupados com as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus de uma forma covarde, de uma forma sorrateira, de uma forma sutil. Podemos ter nossa Ziclague saqueada, podemos ter um cenário parecido com o que Davi estava enfrentando, mas o segredo está exatamente nessa atitude de Davi, quando ele se fortalece, quando ele busca um bom ânimo no Senhor seu Deus. Eu aprendo com Davi e compartilho com todos os irmãos que enquanto estivermos em crise e enfrentarmos estas crises tamanhas que nos fazem chorar e que nos tiram a força, só existe uma direção, e essa direção é o alto. Buscar este fortalecimento do alto. Com Davi eu aprendo que o bom ânimo ele só tem uma direção para vir, que é do alto. O bom ânimo não vem de dentro, o bom ânimo não vem de fora. De dentro, eu digo, quando ele não vem dos nossos recursos. Davi era sabido, era homem de guerra,
mas ele sabia que para se fortalecer não era nos seus próprios recursos. O bom ânimo não vem de fora, não vem do meu irmão, não vem da minha irmã. O bom ânimo não vem daquele que está do meu lado muitas das vezes, porque ele pode também falhar comigo. O bom ânimo, ele continua vindo do alto. Davi se fortalece no Senhor seu Deus e ele recebe o bom ânimo dos altos céus. E assim a história vai se decorrer e ele consulta ao Senhor. O Senhor dá o direcionamento. E Davi vai até a terra dos amalequitas e recupera tudo que lhe foi tirado. Que nós, irmãos, venhamos ser como Davi. Que nos períodos de crise, nos períodos de luta, no período de dor, no período de amargura, nós venhamos lembrar que o bom ânimo, ele vem do alto para nossas vidas. Como líderes, iremos enfrentar tamanhas lutas, tamanhas crises, e nossa Ziclac pode ser destruída. Podemos sofrer ataques covardes do nosso adversário, mas cremos e temos a fé, a certeza que o Senhor é quem nos fortalece. Então que venhamos buscar esse fortalecimento dos altos céus e termos a direção do Espírito Santo de Deus a fazer sua vontade e ter a certeza que por mais que hoje o cenário seja de caos e de crise, quando o Senhor nos direcionar, quando o Senhor nos fortalecer, nós conseguiremos trilhar o caminho que Ele preparou para nós e a vitória nos espera. Que você receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer a cada dia. É o meu desejo, é a minha oração, é a palavra que o Espírito Santo coloca ao meu coração. Que nós, líderes nessa geração, possamos ser fortalecidos e recebermos o bom ânimo dos altos céus e suportar toda crise e termos os caminhos de Deus direcionados pelo Senhor para junto vencermos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.